Queridos irmãos, eu quero combinar algo com vocês aqui esta noite, amém? E durante a mensagem, se você sentir do Senhor, de glorificar o Senhor, não bater palma, mas também glorifica o Senhor, tá bom? Use a sua boca para exaltar a Deus, tá bom? Para dizer que Ele é bom, para glorificar a presença dEle nesta igreja, na sua vida. Eu quero meditar com vocês, irmãos, eu acho que é o texto, é o versículo, é só um versículo. Mas eu creio, irmãos, que é o versículo que mais o pastor repete aqui nessa igreja. Pelo menos todo culto eu falo nesse versículo. Todo culto eu falo nesse versículo. Estou falando todo culto, viu, irmão? Todo culto eu falo nesse versículo. Que é o texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 13, o último versículo, versículo 13 também. Quem for achando, vai dizendo amém. Só dois amém? Só dois acharam? Eita, rapaz. Vamos à palavra do Senhor. Você acompanha aqui no telão, se você não achou. Todos os santos vos saudam. E mais? É isso aí? Não, irmão. 2 Coríntios. A minha versão aqui está diferente. É só isso aí? É segundo. Vai, vai. A minha vai só até o 13. Por que tem o 14 aí? Na Bíblia de vocês é o 14 aí? Vai, vai. A minha só vai até o 13, ó. Tá faltando versículo na minha Bíblia, rapaz. A Bíblia do pastor. Que negócio é esse? Olha, pelo menos tem uma companheira aqui. A irmã Lei também só vai até o 13. É essa versão aqui, né? Rapaz, essa versão aí, pá. Era esse versículo que eu queria falar, né, irmão? Agora que apareceu, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Por que é o versículo que o pastor fala todo culto? Porque é a bênção apostólica, né? No final do culto, eu dou essa bênção apostólica, né? O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e o que, irmãos? A comunhão do Espírito Santo. Então, todo versículo, todo culto, eu estou citando esse versículo aqui, né? Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor venha ministrar nas nossas vidas, nos nossos corações, e vem falar conosco esta noite, pelo poder que há no nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, seja engrandecido, que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja reconhecido, que o Senhor, meu Deus, seja exaltado, porque é para isso que nós estamos aqui esta noite, Pai. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Queridos irmãos, se a gente for ver todo o texto desse livro de 2 Coríntios, tomara que não esteja faltando nenhum capítulo aqui na minha Bíblia, né? Todo esse texto, irmãos, a gente vai vendo um pouco da vida do apóstolo Paulo. Aqui, irmãos, no capítulo 2, vai mostrar o caráter e os frutos do ministério de Paulo. Quando a gente vai caminhando, irmãos, aqui no capítulo 4, vai mostrar os desígnios, o efeito das aflições, as coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Ou seja, Paulo está pregando sobre a fé. No capítulo 5, no 6, melhor dizendo, vai falar sobre a abnegação de Paulo e seu ministério. Aqui no capítulo 7, vai falar que Paulo se alegra por causa da vinda de Tito. No capítulo 8, vai falar sobre a coleta que eles fizeram, as ofertas para os irmãos da igreja, os cristãos pobres da igreja da Judeia.
Aqui no capítulo 10, vai falar que Paulo, ele se posiciona e defende o seu ministério apostólico. No capítulo 11, vai falar sobre os falsos apóstolos. Paulo também se posiciona. Paulo também toma sua autoridade e repreende os falsos apóstolos. Ainda no capítulo 11, vai falar sobre o sofrimento do apóstolo Paulo, do amor dele pelo evangelho, vai falar tudo que ele sofreu. Aqui no capítulo 12 vai falar que ele teve uma visão celestial e vai falar sobre o espinho da carne que ele tinha, né? Aí também, irmãos, aqui no capítulo 13 vai falar das suas saudações finais e termina Paulo dizendo justamente isso, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Queridos irmãos, por que eu fiz toda essa introdução para falar justamente sobre este versículo? Porque o apóstolo Paulo, ele encerra essa carta aqui, irmãos, com uma declaração poderosa. Ele vai falar do amor de Deus, ele vai falar da graça de Jesus, mas ele fala da comunhão com o Espírito Santo de Deus, irmão. E só quem tem comunhão com o Espírito Santo de Deus pode passar tudo que Paulo passou. As adversidades, os confrontos que ele teve em prol do Evangelho, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus, ele tinha comunhão com o Espírito Santo de Deus. E isso aqui, irmãos, que Paulo estava falando para os coríntios, não era tão somente, irmãos, uma saudação final ali, não, uma bênção apostólica, não. Mas ele estava desejando esse princípio essencial para a vida cristã. Que princípio essencial é esse, irmão? Que a gente ame a Deus, que a gente seja cheio da graça do Senhor Jesus, mas acima de tudo, que a gente tenha comunhão com o Espírito Santo de Deus. E eu creio, irmãos, que hoje, na igreja, de modo geral, é algo que nós, muitas das vezes, estamos falhando, que é com relação à comunhão com o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos conhecem a graça do Senhor Jesus, muitos agradecem a graça de terem sido salvos, muitos só falam do amor de Deus, que Deus é amor, que Deus verdadeiramente ama, que o amor de Deus nos atraiu, tudo isso é verdade. Mas está faltando em nós, irmãos, vivermos mais ainda a comunhão, irmãos, do Espírito Santo de Deus. A comunhão com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, no Antigo Testamento, as pessoas não podiam ser cheias do Espírito Santo de Deus, como é hoje, na Nova Aliança, irmão. Na Antiga Aliança, irmão, o Espírito Santo de Deus só vinha sobre algumas pessoas, sobre os profetas, sobre os reis, sobre os sacerdotes. O povo, em geral, não tinha essa benefício que nós temos hoje de nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Então, nós, como igreja da atualidade, nós temos que buscar viver essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Não só comunhão, mas vivermos uma comunhão cheios da presença dele, irmãos. Sabe por quê? Porque é justamente essa comunhão que sustenta o crente, essa comunhão que transforma nossas vidas, essa comunhão, irmãos, que nos fortalece, é a comunhão com o Espírito Santo de Deus. E pelo fato das pessoas não terem buscado muito essa comunhão, é que tem tantas pessoas se afastando do Evangelho. É pelo fato de não buscar ter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, que as pessoas, irmãos, se desanimam em meio às lutas, em meio às dificuldades, que as pessoas olham para trás, que as pessoas, irmãos, não querem prosseguir, não perseveram na fé, porque não estão tendo tempo para ter uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ou se tem tempo, estão negligenciando essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, irmãos. A vida cristã, ela não foi feita, irmãos, para a gente viver pela a nossa força, a força humana, pela inteligência humana, pela sabedoria humana. Não, irmãos, a vida cristã, irmãos, ela foi feita para a gente viver na dependência do Espírito Santo de Deus.
Nós temos que viver na dependência dele. Porque se nós, irmãos, vivermos na dependência de nós, isso só vai gerar orgulho, isso só vai gerar soberba, isso só vai, irmão, gerar independência espiritual. E nós não estamos aqui para sermos independentes de Deus. Nós já fomos independentes de Deus quando nós vivíamos no mundo, irmãos. Mas Deus nos resgatou e trouxe para o seu aprisco. E hoje nós temos um pastor, um supremo pastor. E nós, irmãos, temos que seguir as suas pegadas. Nós não vivemos mais por conta própria, irmão. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero aqui compartilhar com você, irmão, o que acontece quando nós temos uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus, irmão. O que acontece? Quais são os benefícios que nós alcançamos com a vida em comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus? A primeira coisa, irmãos, é que se nós temos comunhão com o Espírito Santo de Deus, vai gerar em nós uma vida espiritual verdadeira. Só tem vida espiritual verdadeira quem tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz João, capítulo 6, versículo 73. Coloca aí, meu irmão Alberto, os teclados mais rápidos do Oeste. Aí. João 6, 63. O que diz aí, irmão? O Espírito é o que mortifica, é? Vivifica, irmão. Nós só temos vida espiritual com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito é que vivifica. A carne, irmão, para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. É o Espírito Santo de Deus que produz em nós, irmão, uma vida espiritual. Porque se nós estamos na igreja, se nós lemos a Bíblia, se nós oramos, mas sem comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós estamos tendo uma vida religiosa. Eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, eu sei que eu tenho que orar, eu sei que eu tenho que ir para a igreja, mas vem pelo automático, sem ter uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, sem ter vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque, queridos irmãos, a vida religiosa, irmão, a gente pode ter uma vida religiosa, mas não tem a verdadeira vida. A vida espiritual, a vida que nos fez nascer de novo em Cristo Jesus. Porque quando nós temos uma vida espiritual, irmão, uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele vai, irmãos, tocar nas nossas vidas e vai despertar o nosso coração para as coisas de Deus. Nós vamos ter mais interesse pelas coisas de Deus do que pelas coisas que estão ao nosso redor, irmão. Ele vai gerar em nós fome pela palavra. O Espírito Santo de Deus vai gerar em nós uma sensibilidade espiritual, irmão. Sabe, a igreja tem... Quando eu falo igreja, irmão, estou falando de modo geral. Aonde você ouvir um culto, assistir um culto, ver no YouTube, aonde você vê. Eu estou falando de igreja de modo geral. A igreja de modo geral tem perdido essa sensibilidade do Espírito Santo de Deus. E estão querendo colocar outras coisas no lugar. Estão querendo colocar outras coisas no lugar. O Espírito, essa comunhão, irmão, com o Espírito Santo de Deus, é quem vai tirar o crente dessa rotina fria e vai levar o crente para ter uma vida viva com Deus. Uma vida uma vida espiritual verdadeira. É o Espírito Santo de Deus, irmão, quem vai nos tirar da paralisia espiritual. É o Espírito Santo de Deus quem toca nas nossas vidas, que nos torna sensíveis, que toca o nosso coração, que nos enche de alegria quando a palavra de Deus fala conosco. É o Espírito Santo de Deus que nos faz
ouvir a resposta nas nossas orações, que nos impulsiona a orar, que nos impulsiona a levar uma palavra para o irmão, falar com o irmão, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. É a comunhão com o Espírito Santo de Deus que nos fortalece, é a comunhão com o Espírito Santo de Deus que faz a diferença nas nossas vidas e nos torna verdadeiramente crentes em Senhor Jesus. Então, qual é o primeiro benefício que eu tenho se eu tiver uma vida em comunhão com o Espírito Santo, irmãos? É uma vida espiritual ativa e não uma vida espiritual morta, irmão. Ativa, sabe, irmão? Desejo de se envolver com as coisas de Deus. Desejo de fazer as coisas de Deus para Deus. Para Deus. Para glorificar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, coloca aí, Alberto, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Sabe, irmãos, depois que Deus soprou o sopro da vida, do Espírito em nós, foi que nós passamos a ser alma vivente, homens viventes, depois que Ele soprou. Assim é o crente, irmão. Você pode estar lá com Deus. Você pode estar lá com Deus. Mas, irmãos, você vai estar lá só em aparência. É alguém formado. É alguém que Deus criou. Mas, irmãos, sem o sopro de Deus, sem a comunhão com o Espírito Santo de Deus, irmão, é só aparência. Nós precisamos ter vida. E a vida, irmão, só vem com a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Os irmãos estão compreendendo aqui esta noite? Precisa, irmão, ter essa comunhão. A segunda coisa, irmãos, que eu vejo aqui é que a comunhão com o Espírito Santo de Deus, se eu tenho comunhão, o Espírito Santo de Deus, que eu vou ter intimidade com Ele, comunhão, eu vou estar conversando com Ele, e Ele vai estar me conduzindo, Ele vai me conduzir a toda a verdade. Toda a verdade. Ele vai me mostrar onde tem mentira e onde tem verdade. A gente pode ver isso em João 16, 13. João 16, 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele já veio, irmãos. Amém? O Espírito Santo de Deus já veio, já está em nós. E o que é que acontece? Porque para o Senhor Jesus subir, ele tinha que descer. Jesus ressuscitou e subiu aos céus, e aí ele enviou o Espírito para conduzir a sua igreja. E ele, quando viesse, aqui é Jesus falando, ele ia nos guiar a toda a verdade. Ele nos guia a toda a verdade. Amém? Então o Espírito, ele está aqui, irmãos, no governo da igreja, para nos levar a toda a verdade, para nos dar sensibilidade, irmãos, para a gente compreender onde tem mentira e onde tem verdade. O Espírito, ele sempre vai nos ensinar o caminho certo. O Espírito sempre vai estar falando com a gente, irmãos, mas ele vai falar e só vai compreender aquele que tem comunhão com ele. Porque muitas vezes o Espírito Santo de Deus está gritando para a pessoa, mas a pessoa não escuta, porque não tem comunhão com ele, não tem intimidade. E o Espírito vai nos guiando à verdade, irmãos, ele vai conversando conosco quando a gente tem comunhão com ele. Aí ele vai mostrando, ele vai dando sinais vermelhos em coisas que não é para a gente fazer, em coisas que não é para a gente falar. Você já falou alguma coisa para alguém algum dia, e depois vem aquele negócio no seu coração? Rapaz, não era para você ter falado isso para o irmão, não. Vai lá, peça perdão a ele, para sua esposa, para o seu filho. Quem já passou isso? Não era para você ter falado desse jeito, não. Aí você fica com aquilo dentro de você, aquele negócio lhe cobrando. Sabe o que é isso aí, irmão? É o Espírito Santo de Deus lhe guiando. Vai lá, peça perdão. Ou quem já passou
por uma situação que você vê alguém, às vezes você nem conhece, aí você vem algo dentro de você e fala assim, vai lá e fala que Jesus ama essa pessoa, vai lá, leva uma palavra para ela, vai lá, pergunta se ela está precisando de alguma coisa, se ela quer uma oração. Isso é o Espírito Santo de Deus, irmão, que vai falando, mas ele só vai direcionando, guiando, irmãos, aquele que tem intimidade com ele. Eu não sei se já aconteceu com você, mas você assistiu uma pregação, pode ser no YouTube, pode ser pessoalmente, e você não sente paz no seu coração. Não, tem negócio errado aí. Esse cara aí, rapaz, não sei, essa palavra, eu não sei. Tem alguma coisa aí que não está certa. Sabe o que é isso, irmão? O Espírito Santo de Deus falando dentro de você. Eu não sei se você já viu alguém pregando e você não sente paz. Rapaz, esse camarada aí está querendo dar um show aí. Aí não tem nada do Espírito Santo de Deus, não. Quem já passou por isso aí? É o Espírito Santo de Deus, irmão, nos conduzindo à verdade. Ou você já viu alguém pregando e você começa a se encher, você começa a sentir a presença de Deus, você começa a ficar até arrepiado muitas das vezes. Quem já passou por isso, vê uma pregação e você vê que ali é falando com você, é o Espírito Santo de Deus te conduzindo a toda a verdade. É o Espírito Santo de Deus, irmão. Porque o Espírito, irmão, ele muitas das vezes vai revelar o sentido poderoso, o sentido profundo da palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus, irmão. Ele muitas das vezes nos impede de cair nos enganos. Nos enganos. Quem já sentiu quando vai fazer um negócio e não, eu vou fazer, mas não estou sentindo assim que era para fazer. Eu vou fazer isso, mas eu estou sentindo que era para fazer. E depois faz. Não estava sentindo, mas faz. Aí depois vem um arrependimento. Oh, meu Deus do céu, tanto que eu não estava sentindo paz. Ai, não. E porque teimou, teimoso. Teimou, teimoso. E já teimou é porque teimosia, né? Ei, irmãos. É porque, irmãos, a gente só obedece o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes, a gente não sente paz para fazer algo e vai fazer. E erra grandemente. A gente, porque, irmãos, é o Espírito Santo de Deus querendo evitar, irmãos, a gente cair em enganos, porque ele quer nos conduzir à verdade. Ele também nos alerta quando nós estamos errados. E às vezes, irmãos, o Espírito Santo de Deus está nos alertando que nós estamos nos enganando, ou vamos cair em algum engano, e nós não ouvimos o Espírito Santo de Deus que quer nos conduzir à verdade, e nós mesmos nos auto-enganamos. Não, isso é coisa da minha cabeça, isso é... Aí você vai, você se engana. Não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está te alertando, está te mostrando. Não foi ninguém que te enganou, foi você que se auto-enganou, porque ele estava alertando. Amém, irmão? E é ele que direciona todas as decisões importantes que nós vamos tomar nas nossas vidas. É por isso que nós devemos ter sensibilidade. Nós temos comunhão com o Espírito Santo de Deus, que ele quer nos conduzir na verdade. Então, qual é o segundo benefício, irmão? É que se eu tenho comunhão com o Espírito Santo de Deus, eu tenho discernimento espiritual e tenho direção dada pelo Espírito Santo de Deus. Mas só para quem tem comunhão, irmão. É ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. A terceira coisa, irmão, de suma importância que nós devemos atentar e desejar manter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, não só manter, mas aumentar a comunhão com o Espírito Santo de Deus, irmãos, é porque ele, irmãos, é quem vai nos ajudar nas nossas fraquezas, irmãos, nas nossas lutas. Romanos capítulo 8, versículo 26, nos diz justamente isso é palavra de Deus, irmão. Quem crê na palavra de Deus aqui, irmão, pois receba essa palavra na sua vida. Olha o que a palavra de Deus está ensinando, que da mesma maneira também o Espírito, é o Espírito Santo, irmão, ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós às vezes não sabemos orar como convém, irmão, mas o próprio Espírito, ele intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Ele está orando por nós estamos lá fracos, nós estamos indecisos, muitas das vezes vem muitos pensamentos nas nossas cabeças, muitas das vezes vem o desânimo. Aí sabe quem é que está intercedendo por nós, além das irmãs da igreja, do Ministério de Intercessão? O Espírito Santo de Deus. Ele é o primeiro, viu, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, irmãos. Há momentos, irmãos, que nós não sabemos nem como orar, porque a luta é grande. Às vezes nós não temos nem ânimo de orar, mas o Espírito Santo de Deus está orando por nós, está clamando ao Pai. Por isso nós devemos ter essa comunhão, essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, irmãos. Há momentos, irmãos, que ele intercede por nós a todos os momentos. Ele nos fortalece nos tempos de crise, nos tempos de dificuldade, nos tempos de desânimo. É Ele, irmão, que nos sustenta quando tudo parece difícil. É Ele que está nos sustentando. Sabe, irmãos, eu já vi tantas lutas grandes de irmãos passando, de irmão passando tantas lutas difíceis, sabe, de tantas dificuldades, de percas, de perca de familiares. Aí passa um mês ou dois, aí morre outro familiar. Às vezes a pessoa no meio dessa luta perde o emprego, irmão. Sabe, é uma luta, às vezes chega uma luta através da outra, irmão. Uma luta em cima da outra. E sabe quem é que sustenta a gente passar todas essas lutas, todas essas adversidades? É o nosso amigo Espírito Santo de Deus, irmão, que está nos fortalecendo, está orando por nós. Glorifique a Ele, Ele está aqui, Ele habita em nós. Glorifique ao Senhor Jesus. É Ele, irmãos. É Ele. Interessante, irmãos, que às vezes nós estamos que nem Moisés. Por que nem Moisés? Moisés e o povo, né? Moisés, ele saiu, irmãos, lá do Egito com o povo. Aí ele chega, irmãos, diante de um grande mar fechado. Aí, irmãos, a dificuldade, né? Uma luta, né, irmão? O mar estava fechado. E aí, quando ele vai para trás, quem é que vem? O faraó e os seus soldados. É outra luta, amém? Aí, o que acontece, irmão? Eles passam pela fé, o mar se abre. Eles passaram por dentro de quê, irmãos? Do problema. Do primeiro problema, amém? Aí eles passam por dentro do primeiro problema. Mas tem outro problema que vem atrás. Aí, o que acontece? O primeiro problema vai engolir o segundo problema. É desse jeito que às vezes acontece com a gente. Porque o soldado vem atrás, irmãos, aí eles passam no mar que se abriu, que era o primeiro problema, né? Aí os soldados e o faraó vêm atrás, e quando vão passar, o mar se fecha. Aí o primeiro problema acabou, o segundo problema, e eles passam louvando a Deus, e Miriam tocando o tamborim, glorificando a Deus, e a vida do crente é assim, irmão, nunca vai faltar problema, um problema engole o outro, aparece outro, mas se nós estamos na direção de Deus, nós vamos vencendo, e o nosso amigo Espírito Santo de Deus está intercedendo por nós, é Ele que renova a força dos cansados, é o Espírito Santo de Deus. Eu não sei como foi que você chegou aqui esta noite, irmão. Você chegou cansado, Ele vai te recuperar a tua força. Às vezes a gente está cansado também, irmão. Cansado espiritualmente, irmão. Tem isso também, viu? Às vezes está sobrecarregado espiritualmente, cansado das lutas espirituais, das batalhas do dia a dia. Mas é Ele que nos fortalece, irmão. É Ele que nos renova a nossa força, irmão. Sabe? Eu conheci um grande homem de Deus, e você conheceu também, através das Escrituras, chamado Elias. Elias, irmãos, era um homem de Deus, ele orou, irmão, desceu fogo do céu. Mas uma mulher disse que ia mandar matar ele, Jezabel. Aí esse homem, irmão, vai fugindo. Chega um momento, irmão, que ele está tão cansado, irmão, tão cansado, tanto espiritualmente como cansado fisicamente. Aí ele vê um pé de zimbro, eu não sei que árvore é, mas ele se deita embaixo dela e começa a dormir. Irmão. Ele acorda com alguém batendo nele. Ei, rapaz, acorda. Vem, se acorda para comer. É um anjo do Senhor, irmão, fortalecendo Elias. Elias, profeta de Deus. Sabe, irmãos, e muitas das vezes, Deus faz justamente isso conosco através do Espírito Santo de Deus. Nós estamos cansados, nós queremos desistir. A perseguição, a luta, irmãos, às vezes a gente quer só um pé de zimbro para dormir embaixo, mas aí vem o Espírito Santo de Deus, toca na nossa vida e diz: ei, se levanta,
come, recupera a tua força e prossegue a viagem, que Deus ainda quer fazer muita coisa na tua vida. Ele queria desistir, irmão, mas Deus o fortaleceu. Amém. Glórias a Deus. Quem anda com Deus, irmão, pode até se abater, mas não vai ficar caído embaixo de pé de zimbo, não. Ele vai prosseguir a viagem. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos fortalecer para prosseguir a viagem. Amém? Então, meus irmãos, outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que se eu tenho comunhão com o Espírito Santo de Deus, eu acho que é a primeira coisa que o Espírito ele faz na nossa vida. Se eu tenho comunhão com o Espírito Santo de Deus, isso vai produzir, irmãos, em mim, transformação interior. O Espírito Santo de Deus muda o nosso interior, irmãos. Nós não podemos, irmãos, se nós temos comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós não podemos passar 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos dentro da igreja e não ter transformação, irmão. Não podemos. Porque se temos comunhão com o Espírito Santo de Deus, vai haver uma transformação na nossa vida. Não é porque nós queremos, não é porque eu posso, não, é porque o Espírito Santo de Deus ele tem poder de fazer essa transformação naqueles que buscam ter comunhão com Ele. Nós somos transformados, irmão. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23, e poucas pessoas pregam esses textos, irmão, porque isso aqui está falando que são coisas que nós precisamos transformar nas nossas vidas. E às vezes nós somos resistentes a transformações em nós. A gente quer sempre transformar o outro. Mas a gente, às vezes, para nós, opa, não é bem assim, tenha calma. Mas o outro, aí, quer logo transformar. Volto para aquela velha, né, ditado, né? O crente pá e o crente inchada, né? Você sabe dessa, né? Porque o crente pai, irmão, ele escuta a pregação, ele ouve a pregação, aí vai só pegando a pá e jogando para os outros. Ixi, rapaz, isso aí dá certinho com o irmão. Aí pega a pá, eita, essa aí era para o irmão. O irmão era para estar aqui hoje. Aí pegando a pá só e jogando para os outros. E nós temos que ser crente inchado, irmão. É trazer para nós. Eita, essa palavra é para mim. Eu preciso mudar nisso. Eu preciso ser transformado. Negócio que a gente quer ser crente pá, só jogar para os outros. É os outros que precisam, a gente nunca precisa de nada. Amém ou não amém? Mas a gente precisa, né? A gente precisa. Então, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que se eu tenho comunhão com o Espírito Santo de Deus, logicamente que algumas coisas nós vamos sendo moldados ao longo da nossa trajetória cristã. Mas o objetivo é isso aqui, irmão. O fruto do Espírito. Se eu tenho comunhão com o Espírito, eu tenho que produzir esse fruto. Aqui o fruto, cada coisa dessa aqui é um gomo do fruto. É como se você pegasse uma tangerina, cada coisa dessa aqui, a atitude dessa, é um gomo. E tudo é o fruto do Espírito. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, comunhão com o Espírito Santo de Deus, tem que ter amor, irmão. O que é o amor, irmão? Não é só você com a sua esposa, não. Amor é quando você se coloca no lugar do outro. Amor, irmãos, é quando você faz alguma coisa pelos outros sem esperar nada em troca. Não, vou fazer isso por alguém, mas depois ele vai fazer. Não, isso não é amor, irmão. Isso não é amor. Isso é troca de favores. Mas amor é quando você faz, porque você se compadece e se coloca na posição do outro e faz sem esperar nada em troca. Alegria. Essa alegria, ou algumas versões gozo, essa alegria, irmãos, é essa alegria que nós sentimos mesmo em meio às provações, mesmo uma alegria interior, uma alegria da presença de Deus, mesmo quando muitas das vezes a gente está numa fase ruim, mas a gente sente aquela alegria de ter Deus nas nossas vidas. A paz, essa paz é do mesmo jeito, é a paz que a gente tem mesmo em meio às lutas, dificuldades.
O coração está em paz. Longanimidade, irmãos, longanimidade. O nome já está dizendo longanimidade. É você demorar a se irar. É você ser longânimo. É não explodir logo. É não se irar contra os outros logo. É não ter raiva dos outros logo. É você ter aquela paciência, né? Isso é longanimidade. Benignidade, irmão. Benignidade é você ter sempre um coração bondoso, querer sempre praticar a bondade, ser benevolente com os outros, também se colocar no lugar dos outros, querer sempre, de alguma maneira, ajudar. Isso é a benignidade. Já a bondade, essa benignidade, esse desejo que você tem, colocar em prática. Você é benigno, você tem desejo, mas quando você coloca em prática é bondade, você está praticando a bondade. A benignidade é interior, a bondade já é a atitude. A fidelidade, irmão, o fé, é justamente, irmãos, é aquela ação que nós praticamos, irmãos, de não, de maneira nenhuma, em primeiro lugar com Deus, não ser desleal a Ele, porque nós somos fiéis a Ele, fidelidade, também com o nosso próximo, né, irmão? A fé é você ter uma convicção no seu coração e não trocar essa convicção por nada. A mansidão, irmãos, da mesma maneira, irmão, é você ter calma nos momentos adversos, né? Ter paciência. Domínio próprio é você dominar-se a si mesmo. Há um versículo em Provérbios, diz que os homens, eles dominam os navios, dominam os cavalos, mas não conseguem dominar a si mesmo. Então, quando nós temos domínio próprio, nós vamos sustentar essa força interior nossa, que muitas das vezes quer sair do nosso controle. Muitas das vezes, no meio de uma ira, de uma raiva, nós temos que trazer a razão, né? Nós temos que trazer ali, pela ação do Espírito Santo de Deus, nos fortalece a nós agirmos diferente. Então, tudo isso, irmãos, é a comunhão do Espírito, irmão. O Espírito Santo de Deus vai transformando o nosso caráter. Vai transformando o nosso caráter. Muita coisa que eu mudei já, pela ação do Espírito Santo na minha vida. Você vendo isso aí tudinho, você pode lembrar alguma coisa que antes de você receber Jesus você era totalmente diferente? E agora, com Jesus, você já está praticando isso aqui? Amém? Tem alguma coisa? Aquele que era explosivo e agora é mais, é mais manso. É o Espírito Santo de Deus, irmãos, que vai tratando o nosso caráter, o domínio próprio, né, irmãos? Então, irmãos, é Ele, irmãos, que vai mudando as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Ele nos afasta do pecado e Ele vai moldando a nossa imagem à imagem de Cristo, porque Cristo, Ele praticou tudo isso. Então, o outro benefício, o quarto benefício que eu tenho, irmão, se eu tiver uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus, é a transformação da minha vida. Eu jamais vou ter em comunhão com o Espírito Santo de Deus e permanecer do mesmo jeito, irmão. Aquele que tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele é mudado, ele é transformado, ele é modificado na sua essência, porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, vai moldando o nosso ser. E por último, irmãos, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos dá uma segurança e nos dá uma esperança. Romanos capítulo 8, versículo 16, para nós encerrarmos esta noite e esta mensagem. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quem pode glorificar isso? Quem pode glorificar esta palavra? Aqui, irmãos, o Espírito Santo de Deus, quando nós temos comunhão com Ele, Ele vai testificar nossa identidade em Deus. Nós vamos andar, irmãos, nos sentindo verdadeiramente filhos de Deus. É que nós somos. Essa é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus.
Apesar que nós somos filhos por adoção, você sabia disso? Somos adotados por Deus. Tem os filhos por criação, tem os filhos eleitos e tem os filhos adotivos. Os filhos por eleição é Israel. Por criação, são todos aqueles que não receberam Jesus ainda. E aqueles que receberam Jesus, tem alguém aqui esta noite? São adotados como filhos de Deus. O que é que diz João capítulo 1, versículo 12? Todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, nós que recebemos Jesus, nós temos esse direito de nos tornar filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. E o Espírito Santo de Deus, irmão, com essa identidade, vai gerar paz interior na nossa vida. Paz interior. Ele gera e fortalece a fé. E ele nos faz nos lembrar das promessas do nosso Pai, do nosso Deus. Ele, irmãos, nos mantém firmes até o fim. Então, nós temos essa segurança. Nós temos, irmãos, essa esperança quando nós temos comunhão com o Espírito Santo de Deus. Lá em Ezequiel 37, do versículo 9 ao versículo 10, é isso que acontece na nossa vida. Ezequiel 37, versículo 9 e 10, é isso que acontece na nossa vida. Então eles me disseram, ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus. Vai. Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que eles vivam. Então, irmãos, onde não havia esperança, onde, irmãos, não havia segurança, Deus, ele soprou em nossas vidas o Espírito Santo de Deus e nos trouxe vida. Porque anteriormente, irmão, nós andávamos neste mundo como esses ossos secos, irmão, sem vida, irmão. Nós não tínhamos vida. Nós, embora, irmãos, andássemos por todo canto, nós éramos mortos espiritualmente. Mas um dia Deus soprou em nós o Espírito da vida. E é por isso que nós temos vida, vida espiritual que nasceu em nós. E esse relacionamento com Deus e com seu Santo Espírito. E agora nós temos vida, irmãos. Onde havia morte, houve restauração, irmãos. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ainda nos dá, transforma os cenários mais impossíveis, irmão. O Espírito Santo de Deus ainda nos dá vida, irmão, e vida com abundância. Amém, irmão? Então, irmãos, a vida cristã não é esforço humano, não, irmão. Tudo isso aqui só vai acontecer, irmão, através da nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus, irmão. Por isso nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. É sobre esse relacionamento com o Espírito Santo, irmão. Porque sem esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, sem essa comunhão, irmãos, a fé esfria. Sem esse relacionamento, irmãos, a nossa caminhada fica pesada, irmão. A gente não tem ânimo para as coisas espirituais, irmão. A vida espiritual vai enfraquecendo sem a comunhão com o Espírito Santo de Deus, irmão. Mas com ele, com a comunhão com o Espírito Santo de Deus, irmão, a vida, a força, a direção, a transformação, a segurança, irmão. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 vai dizer, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, irmão. Com o Espírito Santo de Deus nós somos livres, irmão. Com o Espírito Santo de Deus, irmãos, nós temos uma vida não mais sobrecarregada, não como escravos que nós vivíamos deste mundo, mas hoje nós somos livres, irmão. Deus não quer apenas que você venha para a igreja,
Ele quer que você viva em comunhão com o Espírito Santo de Deus todos os dias, em todos os lugares, a partir do momento que você acorda de manhã, irmão. Não é só vir para a igreja, é ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? Então busque mais da presença de Deus. Tenha uma vida de oração. Leia a palavra. Gere, através do Espírito Santo de Deus, essa sensibilidade na sua vida. Sensibilidade espiritual. E se você ainda não teve, mas eu creio que aqui todo mundo já teve um encontro com o Senhor Jesus, né, irmão? Mas aqueles que, não sei se tem alguém que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, tome essa decisão para que o Espírito Santo de Deus passe a habitar na sua vida. Venha ser cheio do Espírito Santo de Deus, transforme a sua vida. Hoje é dia, irmão, hoje é dia não, hoje é noite, né, que nós começarmos a colocar isso em prática, irmão. Colocar isso em prática. Buscar todos os dias aperfeiçoar, aumentar a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Tenha tempos conversando com Ele. Converse com Ele na sua intimidade, andando, dirigindo, lavando louça. Vai falando com o Espírito Santo de Deus. Eu tenho uma imagem, irmão, do Espírito Santo de Deus. Já falei para os irmãos aqui uma vez. Eu tenho, viu, irmão Roberto, você que trabalha na construção, eu tenho uma imagem do Espírito Santo de Deus, ele com um capacetezinho daquele de obra. A minha imagem é essa, o Espírito Santo de Deus é um capacetezinho daquele de obra, trabalhando direto. Porque o Espírito Santo de Deus é assim, ele trabalha direto nas nossas vidas, irmão. Ele está conosco todo momento, nos mostrando a direção, nos alertando para nós não pecarmos, consertando a nossa vida, remodelando a nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha continuamente no nosso ser, porque ele quer nos aperfeiçoar, irmãos, para o nosso grande encontro com o Senhor Jesus, que vai ocorrer, irmãos, e nós devemos estar preparados, irmãos, nós devemos fortalecer todos os dias a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Você pode glorificar o Senhor esta noite, você pode dizer para Ele esta noite: ô Senhor Jesus, ô Espírito Santo de Deus, enche a minha vida, vem me encher completamente. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé que eu quero orar por você esta noite. Se você não tem sentido mais a presença do Espírito Santo de Deus, você vai sentir esta noite, porque Ele está aqui.